De novo, falo-vos aqui o Álvaro Batista de Abrantes e vamos continuar com a leitura do Conversando com o Mestre de Jesus na questão que é a 211, mas é a questão B, ok? Ora, esta é a parte, outra, 21, ok? Bom, pergunta, ou seja, o pão do céu é na realidade o Mestre, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. É que a seguinte afirmação do mestre nota, quando na realidade se trata de uma alegoria, pois o mestre é o pão do céu, como se constata na sua afirmação. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crer não terá sede. Está correta a nossa apreciação perante a afirmação, eu sou o pão da vida, e aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra? João, capítulo 6, 22 a 36 e 47 a 50, ou seja, estavas falando de ti, certo? Sim, tal como disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou eu sou a porta estreita, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, também eu sou o pão da vida, pois quem de mim comer jamais terá fome. E é engraçado que isso na árvore da vida que nós desenhamos, ele fala precisamente quem comer os frutos daquela árvore da vida que representa o nosso amado Mestre, e todos quanto assinaram, não terá fome. Só teremos fome enquanto vivermos na ilusão deste mundo, seguirmos homens de pés de barro, seguirmos criminosos, ditadores, mentirosos, corruptos. Só assim nunca conseguiremos ter paz e nunca conseguiremos ascender. Porquê? Porque isso faz-nos tomar de um determinado partido, de seguir determinada ideologia. Ora, a única que a seguir, meus irmãos, perante a nossa realidade do plano espiritual, da existência do plano espiritual, é precisamente seguir a Cristo. E ninguém é forçado a isso. Lá por causa de o seguirmos, ou não, as consequências são nossas. Ninguém nos mata. Ninguém nos prende. Só recebemos o resultado das nossas sementeiras. A sementeira é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Vamos cá ler o que ele diz. Já lemos. Pergunta 212. Vamos continuar com a pergunta 212. A multiplicação dos pães, tal como dos peixes, foi efetivamente real ou detém outro significado? Foi real, entendo. Há particularidades do espírito que ainda não entendeste. Essa multiplicação é fluídica? Pergunta. Então esse significado será a tua força moral, queramente para o espírito e também para o corpo, por razão de dizeres aos discípulos, dai-vos vós mesmos de comer? Agora, quando disse dai-vos vós mesmos de comer, falei para que eles lhes dessem um alimento espiritual. Não falei em doutrina, pois eles não a possuíam. Entendes agora? A duplicação dos peixes e do pão era fluídica, que também saciava, mas as minhas palavras eram um alimento que também os saciava e que eles esperavam e estavam ávidos. Portanto, pressupõe que também muitos de nós que lá estávamos, vocês desculpem, eu vou abrir isto um bocadinho, que muitos dos que lá estavam também estavam precisamente à espera dele, à espera que ele chegasse. Razão de ele me dizer, não é? Já o disse. Pergunta 213. Parece-nos claro que quando falaste aos discípulos para terem cuidado de estarem atentos ao fermento dos fariseus e dos saduceus, não se trata de pão, mas de sua doutrina, de suas hipocrisias e cinismo, correto? Sim, esse era o fermento dos fariseus e saduceus, que eu queria dizer, como aliás é compreensível. Questão 214. Na transfiguração o mestre ficou com o rosto diferente e vestes brancas brilhantes, o que denota a pureza e a elevação de seu espírito. A conversa com Elias e Moisés certamente o foi telepaticamente. Agora, quando apareceu a nuvem
e dela uma voz disse: Este é o meu filho bem amado, escutai-o. Agora o que se escondia por trás da nuvem? Deus ou um ovni do qual saiu a voz? A voz de Deus, tal como no batismo. Reparai que ele sabe o que está disso atrás. Reparai que ele tem consciência de tudo isso. Não é fraude. Não é ele agora dizer uma coisa e inventar outra. Não. Não houve intervenção alienígena neste como no outro caso. Pergunta. Quanto ao diálogo entre vós, poderemos dizer que foi o uso da psicografia intelectual consciente, certo? Sim, não poderia ser de outra forma. No diálogo que falavam, na minha missão e quando todos estávamos ligados a ela. Quanto à ressurreição de Lázaro, já estava há 4 dias no sepulcro e eventualmente cheirava mal. Ele estava em estado de catalepsia. Sim, não poderia ser de outro modo. Como poderia fazer que um corpo morto e destituído de espírito voltasse à vida? Não sou mágico, nem fui mágico, ok? Pergunta 216. Quando as coisas não correm bem, grita. Quanto à ressurreição da filha da viúva de Naim, que estava também em catalepsia, sim, tal como Lázaro. Pergunta 617. Quanto à ressurreição da filha de Jairo, em que disseste, esta menina disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Parece claro que estava em estado de catalepsia, certo. O princípio é o mesmo, como dizes, catalepsia. E ele agora diz-me isto. Lembra-te das EQM. O espírito volta ao corpo porque a ele está ligado. A morte é a saída, ou melhor, o desligamento fluídico do corpo físico. Bom, se isto não é ensinamentos, e que calhar muitos de nós sabemos, então não sei o que é que será. De alguém mentiroso, não é de certo. Todos sabemos isto, ok? E não há aqui ambiguidade, nem altivez. Como vocês podem ver pelas perguntas que eu faço e que muitas vezes são repetitivas. Bom. Agora a pergunta, faço uma linha A, pergunta. Agora, o que é surpreendente é como sabias que eles não estavam mortos, mas em estado de catalepsia ou letargia. Pela minha elevação espiritual. Eu sabia e via os ligamentos do espírito ao corpo e o estado de letargia em que se encontravam. Ok? Bom. Pergunta 218. Todavia existem outras curas que não nos parecem tão claras se pensarmos não existir uma obsessão. É o caso da mulher que sofria de hemorragia e te tocou nas vestes e ficou curada. Existia obsessão ou era um mal físico? Eu detinha o poder curador e bastou tocar-me nas vestes para estancar a hemorragia. Neste caso não havia obsessão ou influência de algum obsessor, mas mal físico. Ok. Ficou curado só de tocar nas vestes. E ele disse, quem me tocou? Lembraste quem me tocou? Bom, pergunta 219. Na cura do cego de Betsaida, o mestre passou-lhe saliva nos olhos e lhe impôs as mãos e este se curou. Pergunto, essa cegueira se devia a algum obsessor? Essa cegueira foi para que a obra de Deus se manifestasse. Não existia nenhum obsessor, mas matéria fluídica que impedia a visão. A razão de ele dizer, essa cegueira foi para que a obra de Deus se manifestasse. Pergunta 220. Na cura do paralítico disseste, meu filho, tem confiança,
perdoados são os teus pecados. E então ordenaste que ele se levantasse e assim aconteceu. Pergunta: continuamos a ver na cura do paralítico uma influência espiritual, certo? Sim, era uma influência espiritual. Se curavas até doenças físicas, o mestre tem a capacidade de curar pessoas com cancro. Não se pode comparar uma hemorragia a cancro. Não sou mágico. Aí existem problemas celulares que só a ciência pode ajudar a curar. Por nossa parte, sempre tentamos ajudar a ciência na investigação e a obtenção da cura. Afinal, e terminamos aqui, porque esta questão aqui é tão importante que eu diria, por nossa parte, sempre tentamos ajudar a ciência na investigação e obtenção da cura. Portanto, eu cito muito Tesla, Getrubaldo, muitos deles. Eu não digo Einstein porque fico sempre com a orelha atrás, porque Einstein bebeu em Pietrobaldi, como sabem. Pois foram, digamos, proclamar aquilo como eles nas instituições, como se fosse deles, em investigações. Bom, o facto é aqui uma ajuda da parte espiritual para a obtenção de cura. Esta, ou na ajuda da ciência nesse facto. Este parece-nos um ponto saudável. Agora, o que é que os Estados Unidos fizeram com os alienígenas? Os Estados Unidos com os israelitas fizeram com os alienígenas. Eventualmente, os alemães fizeram com os alienistas. Putin com os alienistas e sei lá mais quantos. Infelizmente que eles não deram armas potencialmente nucleares, não é? Para destruição. Estão a ver o paradoxo. O paradoxo entre quem é Cristo e quem é os alienígenas que estes nossos irmãos não muito bons da cabeça, com altas pretensões de serem alguém no mundo e que devem ser, se calhar, subir a algum altar, ou seja, onde for, fizeram com precisamente o lado trevoso. E daí as abduções, e daí os híbridos, e daí toda esta porcaria que nós andamos aí a ver, nem sequer sabemos, muitos deles, o que é que os Estados Unidos fizeram na Área 51, tal e qual como os chineses. Embora saibamos, por exemplo, que a vacina para o Covid-19 já estava feita em 2010. Portanto, isto é tudo uma palhaçada. Eu quase que diria que mesmo a guerra Ucrânia-Rússia é tudo uma palhaçada. É tudo a ver com a nova ordem mundial. Crises, medo, guerras e rumor de guerras, fomes e tudo mais. Ainda há de haver a guerra entre Gog e Magog. Terceira Guerra Mundial, talvez uma arma nuclear possa ser ativada, não sei, não faço a mínima ideia, não quero fazer a mínima ideia, porque acima de tudo está Deus e não estes nossos irmãos são nossos irmãos, mas são transviados, são verdadeiramente loucos. E loucos somos considerados nós, que falamos de realidades que a ciência até muitas vezes sabe, e como ali o Oshua disse, ali com Pedro, muitas vezes até leem, eles não querem é dar o braço a torcer. Terminamos esta parte, já vamos muito adiantados. E terminamos com a questão como acabámos de ler. Já não lembro onde é que íamos. Na questão 220b, que é tentamos ajudar, por nossa parte, sempre tentamos ajudar a ciência na investigação e a obtenção da cura para o cancro. Mas é muito importante o que eu vos vou dizer. Há anos vi um grupo de investigadores ingleses a mostrarem-nos microscópio
células cancerígenas e outras células que eles lá puseram. Estas células que eles lá puseram tinham a particularidade de comer as células cancerígenas sem comer os globos brancos ou vermelhos. Tinham capacidade de comer as células cancerígenas. E isto já lá vai, se calhar, há mais de 10 anos. E agora pergunto para vocês, isto era fake? Se tínhamos, vocês desculpem, vamos sempre a babar agora isto, se isto existe, afinal, o que é isto? É? Continuamos com quimioterapia, radioterapia, quando existem noutros países outros processos não tão violentos. Mas afinal, o que é isto? Onde está a dignidade de pessoas que vocês põem à frente nos governos para governar para todos, supostamente para todos, e que se negam-nos esta informação? Afinal, parece haver cura para o cancro, para algum do cancro, como existem outros tratamentos não tão violentos. São estas coisas que definem a luz das trevas. Quem está amantizado com a luz, meus senhores, quem prefere a loucura de Deus à loucura dos homens, sabe perfeitamente que o bem é condição sine qua non. Mas isto nós não vemos muitas das vezes à frente das coisas. Dos governos, das ações que são tomadas, tudo isso. Bom, mas deixemos isso e vamos depois para outra parte do nosso Conversando com o Mestre Jesus. Até já!